Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Alessandro Fischer Martins Silveira foi adotado por uma alemã, agente de turismo, e por um engenheiro mecânico que vieram a ser seus pais do coração. Ele e o irmão tiveram a melhor educação possível e sempre um bom aluno. Ele estudava em bons colégios, mas uma catástrofe marcou o início da sua ruína. E depois de muita crise, desilusão e desencanto, Jesus Cristo teve misericórdia daquela alma sofredora e foi buscá-lo em uma madrugada escura e fria, tocando o seu coração. O que será que aconteceu? Vamos conhecer agora os detalhes dessa virada de 180 graus em sua vida. Alessandro, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Nossa, eu agradeço muito e quase já me fez chorar na introdução do programa. É que é tocante, né? Quando falam da gente, da nossa história, porque né? A história é realmente muito diferente, vamos dizer assim, né? Alessandro, como que era o seu relacionamento com o seu irmão? Com o meu irmão era muito bom, a gente... Coisa de moleque, né? Na minha época ainda era bom, porque ainda as crianças podiam brincar na rua, ainda existia essa coisa da... Eu, entre aspas, fui criado na rua, jogando bola, de vez em quando quebrava uma vidraça ou outra, reclamava com a minha mãe, mas era uma coisa assim bem light, assim, nunca foi nada... e sempre unidos, sempre fazendo as mesmas coisas, então era uma união muito forte. Era Aquela uma coisa de companheiro, muito. Né? Tinha aqueles... Claro. De vez em quando sai uma briga ou outra, mas nada fora do comum. Qual que era a diferença de idade entre vocês? É um milagre de Deus, porque a minha mãe não conseguia engravidar de jeito nenhum. E quando a minha mãe me levou para casa, eu nasci no dia 10 de abril de 76 e meu irmão nasceu no dia 12 de março de 77. Então, eu acho que me levar para casa... Claro, lógico que me levar para casa, estou brincando, mas de uma certa forma o amor que ela externou por mim fez com que ela engravidasse de uma forma que nem era esperada, porque eram 11 meses de diferença. Praticamente a mesma idade vocês dois. Era a mesma, era. A gente... Que tragédia foi a que marcou a sua história com seu irmão? Não, na verdade, um pouquinho antes, o meu irmão começou a fumar maconha e eu até me arrependo muito de tê-lo julgado naquele momento, mas eu era o que se diz aquele caretão chato. Eu queria sempre ser advogado, eu era um cara assim, julgador, eu queria ditar as regras, não que hoje não seja, mas eu já melhorei. E quando eu fiquei sabendo que meu irmão começou a fumar maconha, eu dedurei ele para os meus pais e foi assim, uma catástrofe na minha casa. Mas a tragédia foi quando ele morreu num acidente de carro no dia 28 de janeiro de 1996. A partir daquele dia, a minha vida mudou. Então, espera um pouco. Quantos anos seu irmão tinha? Meu irmão tinha 19 anos de idade. 19 anos, uma família. Não, ele ia fazer 19 dia 12 de março, tinha 18. Pensa. Menino lindo. Uma família, né, que educou os filhos com todo amor, com todo cuidado. E como que foi esse contexto? O que ele estava fazendo? Onde vocês estavam? Como é que foi? Eu estava em Trancoso, Arraial da Ajuda, uns 30 dias. Nessa época não tinha celular, muito menos WhatsApp, essas coisas. E não tinha como entrar em contato comigo. Eu estava sumido na Bahia, lá por Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíva. E o meu irmão, nós tínhamos ido para São Tomé das Letras um tempo antes de eu fazer essa viagem. Ele voltou para casa e, pelo que eu sei e que ficou provado, ele
saiu, um amigo nosso tocou a campainha, ele entrou no carro dele com um baseado para irem fumar e o excesso de velocidade talvez, né? Eu já perdoei o Luciano, não tenho nada assim, nenhum tipo de julgamento com relação a ele, mas o fato é que o excesso de velocidade fez com que o veículo pegasse um desnível e fosse ao outro lado da pista, na contramão pegou um ônibus e o motorista estava sem cinto e voou pela janela. Miraculosamente, só teve alguns arranhões. E o meu irmão, que não dirigia, não tinha carteira de habilitação, ficou dentro do carro e morreu. Puxa vida. Que arraso. Não, eu cheguei para a missa de 7º dia do meu irmão. Puxa vida. Meu pai é católico não praticante, eu menos ainda, mas acho que a base da população é católica, assim, o brasileiro tem um catolicismo já arraigado. E eu agradeço muito o catolicismo, porque eu fiz parte daquela igreja. E em um determinado momento da minha vida me ajudou muito. Mas quando Satanás ele tem um propósito de arruinar a vida de alguém, eu cheguei na missa de 7º dia, o padre errou o nome do meu irmão. Eu cheguei um dia antes, ou foi um dia antes. Quando o padre errou o nome do meu irmão, eu falei, isso é um absurdo, uma coisa que não tinha nada a ver, mas eu falei assim, eu não entro mais em igreja. E eu comecei a questionar Deus muito, muito, muito. Eu falava, por que você levou o filho certo e me deixou aqui? Eram questionamentos loucos, porque eu fiquei muito revoltado. As pessoas vinham me falar de Deus, eu falava, que Deus? Mano, é Deus, cara. Deus, se Deus existisse, ele não tinha matado meu irmão. Assim, alguns irmãos de outras denominações, por exemplo, os testemunhas de Jeová, pelos quais eu tenho maior apreço e admiração, iam na minha casa domingo de manhã, por exemplo, que eles fazem um trabalho muito bonito. E eu fumando um baseado na porta, assim, eles vinham querer falar de Jesus para mim, eu falava assim, faz o seguinte, eu ia até lá falar com eles, porque eu sou questionador, chato, e quando ele ia começar a falar de Jesus, eu falava assim, faz o seguinte, explica para mim por que meu irmão morreu, depois a gente conversa de Jesus. Quando aquela pessoa ia querer tentar me explicar, eu já não queria ouvir, eu falava, faz o seguinte, leva seu Jesus para lá, que eu vou fumar meu baseado e dá licença. Olha, quer dizer, assim. aquela situação ali te causou uma revolta contra Deus. Com Deus, não, meu negócio era com ele. Olha Meu negócio só, era com ele, eu entrava no carro, xingava, eu era revoltado com Deus. Escuta, e qual passou a ser o seu estilo de vida dali para frente? Ixi, olha, eu tenho a certeza absoluta, a convicção de que o grande conflito é uma coisa absolutamente verdadeira. E que quando acontece uma tragédia na vida de alguém, Satanás ele tem um alçapão aberto para te pegar na próxima curva. E foi justamente o que aconteceu. Porque logo que o meu irmão morreu, uma pessoa tocou a campainha da minha casa e falou, vamos ali comigo. E eu conheci o crack nem era vendido em pedras ainda. Era feito da cocaína na colher, era um processo que não vendia ainda. E até entre os usuários de droga, quem fuma crack quem usa cocaína já é o nóia, mas quem usa crack é, entre aspas, tirado pelos outros. Assim, você é nóia mesmo. E a primeira vez que eu usei aquilo, na hora passou pela minha cabeça assim, eu estou arruinando a minha vida. Mas assim, na hora que eu fumei a primeira, eu falei assim, eu vou morrer com isso. Gente Porque do céu, você é teve apaixonante. essa condição de juízo ainda por cima. Porque todo mundo dizia, sabe aquele negócio assim, não faz isso que vai acontecer. Assim, existe um senso coletivo até entre os usuários de droga, de que o crack mata. E no momento que eu usei aquilo, e eu vi o poder que aquilo teve na minha mente, porque realmente aquilo tem um poder muito grande. E antes, o mal do século, na década de 80, era a AIDS. Hoje não é mais, porque é um mal, claro que é, mas hoje se a pessoa contrai o vírus, infelizmente, com as medicações que existem, ela consegue viver uma vida normal o resto da vida dela. O crack não. O crack é impossível. Se a pessoa entrar no crack, a probabilidade dela morrer prematuramente decorrente de problemas com a polícia, de overdose, de guerra de traficantes e todas as pessoas que envolvem o meio, e fora o efeito devastador que tem no cérebro. Claro. Então, no seu caso, a sua história, até que ponto você se envolveu com as drogas? Nossa, até para cima da cabeça, eu me afundei inteiro. Porque eu falava assim, eu pensava isso assim, de maneira bem consciente eu fazia a coisa. Eu falava assim, já que a vida não vale nada, porque Deus não existe, porque o meu negócio era com ele, então eu falava assim,
já que não vale nada mesmo, vou me matar, dane-se a vida, porque meu irmão não fazia nada disso e foi levado embora, então assim, vou fumar pedra mesmo, eu pensei isso. E eu não pegava de 1 dose, eu pegava de 20, porque eu até ficava com medo de voltar à favela, ficar indo e voltando. Justamente por isso que no Rio de Janeiro, um tempo atrás, não se vendia crack, vende hoje. Porque é um entra e sai de pessoas. Porque o cara pega uma, aí usa e fica aquele... Os cariocas não gostavam disso. Os traficantes dos morros cariocas não gostavam disso. Então eu, para evitar esse entra e sai meu mesmo, eu ia lá e já catava 20, ia dentro do meu carro e usava dentro do carro. Nossa. Ficava 5 dias fora de casa, olha, que nem um zumbi rodando com o carro. Mas você conseguia nessa época ainda administrar sua vida, seus estudos? Difícil, você tocava... mas eu consegui. Mas assim, olha, essa é uma das piores partes, porque o crack, além de devastar a sua família, o seu cérebro, ele te dá uma dificuldade enorme de gerir a sua vida. Então, assim, eu sou advogado, eu tinha clientes. Eu me lembro muito bem uma vez que eu usei a noite inteira, eu tinha uma audiência com um casal de médicos em Caieiras. Gente. E eu tava, assim, eu não sei nem como eu fui. Eu tava devastado. Então, assim, é um exercício mental muito grande. É muito difícil. O médico e o monstro, é muito difícil. Não é só difícil usar. É difícil você sair totalmente da realidade e voltar e ter que gerir um processo, ter que fingir que está tudo bem. Olha, eu acho que é tão difícil quanto o uso. É um exercício. Você tinha dito agora há alguns minutos que quando seu irmão começou a fumar um baseado de maconha, seus pais não gostaram, aquilo causou um problema e tal. Seus pais ficaram sabendo desse estado? Como ficou seu relacionamento com eles? Os pais são os últimos a saber. 99% dos casos. A vizinhança toda já sabe. Você já está devendo, já está tudo ferrado. E o teu pai e tua mãe não sabem. Só que assim, eu lembro exatamente assim, quando minha mãe começou a desconfiar, o meu quarto era fora da minha casa, e ela entrou no quarto e eu enrolei a lata que eu usava como cachimbo e coloquei dentro de uma gaveta, e eu tomando banho da minha casa em cima, e eu olhando pela janela e vendo minha mãe entrando lá. Ai. Assim, eu tinha usado a noite inteira. E a hora que ela abriu aquele saquinho, pegou a lata, assim, aí começou uma desordem na minha casa. Porque, assim, a morte do meu irmão já tinha dado a desordem. Imagino. É uma mesa com quatro pernas. Se você arrancar uma, não vai ficar normal mais, infelizmente. Até fica se tiver um trabalho. Tudo. Mas quando eu entrei nisso, aí a desordem, assim, devastou a minha casa. Puxa vida, devastou. Que desgraça mesmo. E assim, devastou meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe. O meu pai desenvolveu alcoolismo também. Infelizmente, desestrutura, né? Felizmente, ele acabou de passar por uma cirurgia, está muito bem, graças a Deus, mas assim, decorrente de uso de álcool e cigarro, câncer na boca. Atrás dos maços de cigarro estão lá aquelas fotos, mas a gente não dá, é aquilo que eu falei. Todo mundo falava, não vai fumar pedra, mas eu fui. Alessandro, no meio dessa desordem total, no meio dessa desgraça, desse trauma, dessa revolta contra Deus, como é que você está sentado aqui na minha frente hoje para dizer que sua vida passou por uma mudança de 180 graus? O que foi isso? Olha, eu preciso começar falando de um advogado que trabalhou comigo, chamado Alain, que eu devo muito a ele, porque eu discutia com ele, eu falava, o homem veio do macaco, e você é um idiota que acredita nessa historinha de Éden, você é um imbecil. Eu estudei nos melhores colégios de São Paulo e você vem falar para mim de Éden. Pelo amor de Deus, Alain, você é advogado, cara, vamos ser realista. E a cada recaída minha, ele olhava para mim com amor e falava assim, Deus tem um plano na sua vida. Ele é de uma igreja evangélica, um dia ele caiu para trás, um mal súbito, ninguém sabia explicar, o pai dele na época era vereador, tinha a melhor junta médica à disposição e não curaram. Ele levantou após uma oração desses irmãos dessa igreja dele, foram lá, impuseram as mãos e ele levantou. Depois disso ele se converteu e ele sempre falou para mim, Deus tem um plano na sua vida. E eu decidi abandonar minha casa, abandonar minha vida. Eu ia me matar. Eu falei assim, eu conseguia entender por que esses caras andam com cobertor na rua. Antes eu falava assim, poxa, o que leva uma pessoa a ficar andarilho? Naquele dia que eu decidi isso, eu falei assim, agora eu entendi. Porque eu cansei de fingir que era advogado, fingi, porque era uma vida horrível. E no momento que eu ia me matar,
não vou ficar entrando em detalhe como comprou arma, como não comprou, na favela mesmo, não importa. No momento que eu estava indo me matar, porque Deus, eu xinguei ele tanto, mas dentro da onipotência e da onisciência dele, do trono celestial, ele deve ter olhado para mim desde o início e falado assim: Alessandro, eu vou esperar você chegar no fundo do poço para eu mostrar quem que eu sou. Só que você é tão arrogante que eu preciso fazer isso com você, porque você precisa ser transformado, não dá para ser... E também o Senhor Jesus pensou assim: não adianta mandar missionário, evangelista, nem anjo, eu vou ter que ir eu próprio lá. E no momento que eu estava indo em direção a me matar, eu ia me matar dentro do escritório de advocacia que eu trabalhava, tudo consciente. No caminho eu não lembro mais nada. Eu acordei numa rua, que eu não fui para aquela rua. Gente. E aí a pessoa pode falar assim: mas você é usuário de droga, então você não lembra das coisas. Não. A pessoa que fala que não lembra, na minha opinião, é mentirosa. Porque são poucas pessoas que conseguem chegar nesse lapso que não lembram mais. Eu lembro exatamente o que eu estava fazendo. Eu acordei umas 4 horas da tarde, dentro do meu carro, o banco arriado, não tinha arma, não tinha nada. Eu pensei assim, eu mesmo pensei comigo, falei assim: agora eu tô louco de vez, porque eu não vim para cá. O que eu tô fazendo aqui? E eu comecei a chorar e falar assim: pronto, agora eu tô louco de vez, porque eu tô vendo coisa que não existe. Ainda para piorar, eu não sabia nem como eu fui parar naquele lugar. Agora eu tô vendo coisa. Eu me lembro muito bem, já não tinha celular mais nada, eu parei na Praça Pan-Americana, peguei o orelhão, liguei o telefone público, liguei o orelhão, liguei pro meu pai, falei: pai, eu acho que eu vi Deus. Olha. Meu pai falou assim: eu não quero saber o que você viu, eu só quero que você volte para casa. Olha. Porque eu já tinha saído na sexta, sábado, domingo, isso era quinta-feira. E eu já tinha abandonado minha ex-namorada, tudo, abandonado a minha casa. E eu voltei para casa com a lata na mão, com as pedras e entrei na minha casa. Que situação, hein? E meu pai e minha mãe, assim, derrotados, cada um em um sofá olhando para mim entrando. E ainda eu falei assim: não encosta em mim que eu vou usar o resto. E entrei no banheiro para usar o resto. Olha. Só que eu não conseguia mais usar, eu comecei a chorar. E eu falei assim: só tem 2 pessoas que vão acreditar em mim. É o Alan e a Elza, que era a mãe de um usuário, de uma pessoa que usava droga comigo, que ela me odiava, ela achava que eu era o culpado pela drogadição do filho. E, na verdade, não existe esse negócio de culpado. A pessoa vai porque é uma circunstância da vida. Ninguém, às vezes alguém dá uma influenciada, dá, mas não dá para culpar uma pessoa. Certo. Não dá. Mas, enfim, Jesus salvou a minha vida nessa madrugada, quando eu menos esperava, quando eu o xingava. E eu sempre penso em Saulo, né, que era o perseguidor dos cristãos, e se tornou Paulo, né? Mas como que você passou a acreditar em Deus? Você teve aquela... Você imaginou num primeiro momento que fosse uma alucinação, uma visão que você tivesse tendo, que tivesse ficado louco. O que te deu a certeza de que você teve um encontro com Deus? Não, logo depois. Era muito forte, eu comecei a chorar. Eu não chorei nem na morte do meu irmão. Mexeu comigo por dentro. Foi um negócio de dentro para fora. Transformou tudo dentro de mim. Só que eu tenho que fazer um parênteses, porque assim, eu não sou perfeito hoje, eu trago sequelas, eu tenho problemas ainda, assim, claro, perto desse, eu tenho certeza absoluta que Jesus vai solucionar todos, mas assim, eu ainda carrego algumas coisas comigo, mas assim, logo depois que aconteceu, eu tive a convicção, porque eu tive vontade de falar para todo mundo. E é que nem está na Bíblia, quando o cego é curado e o outro leproso também. E Jesus fala: não fala para ninguém, porque Jesus disse aquilo para não acabar com a própria missão dele. Se falasse para os outros leprosos, o leprosário ia... A primeira coisa que tinha na minha cabeça era assim: eu preciso falar para as pessoas que eu vi Jesus. Mas, Alessandro, até pouquíssimo tempo atrás, antes disso, você estava praguejando contra Deus, você estava discutindo com seu amigo que acreditava em Deus. E agora, mas agora você vai falar de Jesus, agora você vai colocar Deus como Senhor da sua vida. Que processo que foi esse? Ué, mas Saulo não estava também indo a Damasco para matar cristãos e caiu do cavalo e falou: quem está falando comigo? Ele falou assim: eu sou Jesus, a quem você persegue. E essas coisas são inexplicáveis, porque... eu fui contar para o dono do escritório, eu tinha um escritório de advocacia nessa época, eu fui contar para o dono do escritório que eu ia me matar lá dentro. Foi tanta ingenuidade até da minha parte para falar assim, foi tão bonito, o cara falou assim: meu, não vou te deixar aqui dentro, né, porque você está querendo se matar, você é louco. E eu mandei o meu currículo, distribuí o meu currículo e fui parar numa empresa que tem uma diretriz adventista. Olha. Que tem uma meditação matinal. Foi logo depois. Olha.
E eu tinha 2 entrevistas nesse dia. No mesmo horário, meu pai falou, liga em uma e vê qual que dá para desmarcar. Aqui você desmarca, já, né? O cara te chamou num horário, você está desempregado, não foi? Mas eu entrei nessa empresa e quando eu estava para fazer a entrevista, tinham os outros concorrentes à vaga, os advogados. Eu não tinha esse costume de abaixar a cabeça para orar. Eu fechei o olho e falei assim, Deus, é o seguinte, o Senhor me tirou do lixo, não vou perder a vaga para esses advogados. A vaga é minha hoje. Eu entrei na sala e fui contratado no mesmo dia. Olha. E aí, quando eu cheguei, um amigo meu, Flávio Pingituro, estava lá fazendo a meditação com a Bíblia aberta, eu olhei e falei assim, nossa, eu fui contratado no lugar certo. Puxa, agora você Primeiro eu pensei aberto. assim, eu fui contratado numa contabilidade ou numa igreja? Mas eu frequentava a igreja de São Judas de São Paulo, era católico, até mesmo por ter sido internado lá no Padre Haroldo. Então eu falei assim, não interessa. Tem a Bíblia aqui, está falando de Deus, eu vou sentar aqui, vou ficar assistindo. Só, esse era o seu momento. Falei assim, Deus foi lá me resgatar, eu arrumo um emprego. O cara está falando de Deus, é aqui mesmo. Puxa, mas como Deus prepara as circunstâncias, Muito, né, Alessandro? não. Por isso que eu estou falando que não tem como negar, entendeu? Impressionante. Não tem como negar. Agora, Alessandro, depois de algum tempo já e você pode olhar para trás e ainda pode olhar para o futuro com esperança, com que palavras você resume o que Deus tem feito na sua vida? Só milagres. Minha vida é um milagre. Quando minha mãe foi me adotar na incubadora, o médico ainda falou assim, olha, esse aí não tem muita chance, porque o processo de adoção era muito burocrático, esse aí não tem muita chance, vamos ver outro, né? Minha mãe me escolheu lá, então assim, desde ali foi uma luta, eu tive algumas doenças, hepatite, coisas simples, mas assim, nunca foi tranquila a minha vida. Então assim, foram milagres atrás de milagres, atrás de milagres, atrás de milagres para eu estar aqui hoje. Puxa, que história maravilhosa. Eu fico assim impressionada de ver como Deus é cuidadoso, como Ele é generoso, como Ele é paciente. E essa história mostra tudo isso. A gente só tem que louvar o nome de Deus, né? Só agradecer. Bom, a gente tem aqui no nosso programa aquele momento das perguntinhas rapidinhas. Vamos lá? Vamos lá. O tempo. O tempo é de Deus. Um perigo. As drogas. Uma dica. Fique longe das drogas. Deus. É tudo. Dinheiro. Necessário, mas não essencial. Perdão. Difícil, mas importantíssimo. Um sentimento constante. Gratidão a Deus. Paz. Esse é mais difícil de alcançar, assim, completamente aqui na Terra, porque no mundo nós teríamos aflições, mas Jesus é a paz. Casamento. Algo que estava muito próximo na minha vida e não vai se concretizar por enquanto. Morte. Mas eu quero. Morte é um descanso para me encontrar com o meu Redentor. Juventude. Transviada, no meu caso foi transviada. Drogas. Tô fora. A grande lição da sua vida. A grande lição da minha vida é que Deus, às vezes, permite que você vá até o fundo do poço para te mostrar quem Ele é. Liberdade. Jesus Cristo. Sofrimento. Sofrimento fica longe de Deus. Uma pessoa. Jesus. E um versículo da Bíblia que te acompanha. Eu queria até abrir aqui, se você me permite. Quem diria, Alessandro, você abriu a Bíblia, vai ler Tinha agora raiva. o trecho. Tinha uma coisa que me deixava louco, era que, com perdão da palavra, entre aspas, aqueles crentezinhos que eu falava assim, né? Aqueles crentezinhos com o terno surrado domingo à noite indo para a igreja, eu falava assim, esse povo é idiota que fica acreditando nessas coisas da Bíblia. A Bíblia é uma idiotice. Olha você aí. Bom, Deus fez assim na minha vida. 180 graus Amém. E torcido. O apóstolo Paulo, que era Saulo e matava cristãos, ele falou assim no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 em diante. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
Puxa vida. Olha, eu fico encantada, estou encantada com essa sua história. E realmente esse versículo que você escolheu agora para finalizar, Deus escolheu as coisas loucas. Aquilo que o Alan falava para você é a mais pura verdade. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para a humanidade. E o meu desejo para você, Alessandra, é que o que Deus começou na sua vida, que realmente Ele cumpra o propósito dele na sua história. Só que eu queria só terminar dizendo uma coisa. Eu sou um pouco perseguido por justamente ficar falando, olha, eu era daquele lado e agora estou do outro. E eu sei que Jesus me protege, mas existe uma frase de uma autora norte-americana chamada Ellen White que diz assim: ninguém jamais abandona as fileiras do mal para o serviço de Deus sem sofrer assaltos de Satanás. E eu não vou parar de testemunhar porque esse livro, esse livro é Jesus. Jesus escreveu esse livro e isso salvou a minha vida. Então, onde me chamarem, né, você pode disponibilizar o meu e-mail depois por alguma forma, onde me chamarem para testemunhar, eu vou falar que nem disse Isaías no capítulo 6, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Eu sou um homem de lábios impuros, tenho um monte de defeito ainda, mas se o Senhor me escolheu para falar, eu vou falar. Eu tenho muitos defeitos, mas eu vou falar. Isso mesmo, querido. Fala que a sua história é encantadora, é maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E a gente termina o programa 180 Graus de hoje feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.